Existe um detalhe na Sexta-feira Santa que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E, sendo bem direto com você, isso pode estar impedindo sua fé de crescer, travando sua caminhada como cristão sem que você perceba. Sim, porque muita gente participa da celebração da Paixão do Senhor todos os anos, ouve sobre o sacrifício, lembra da cruz, acompanha a Páscoa Evangelho, mas, no fundo, continua exatamente do mesmo jeito. Sem mudança real. Sem profundidade. Sem transformação. E isso é mais comum do que parece. A pessoa ora, acredita, até se emociona em alguns momentos, mas, na prática, a vida continua travada nos mesmos padrões, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes. E aqui vai uma verdade que pode incomodar um pouco. Não é falta de fé. É falta de entendimento. É como alguém que tem acesso a algo extremamente valioso, mas nunca aprendeu a usar de verdade. Porque quando Jesus amou até o fim, ele não estava apenas fazendo um gesto bonito, simbólico ou religioso. Ele estava revelando algo profundo, poderoso, transformador, algo que aponta diretamente para a vida eterna, e que, se você realmente entender hoje, pode mudar completamente a sua forma de viver com Deus. E o mais curioso? Isso quase nunca é explicado com clareza. Fica comigo, porque o que você vai perceber aqui vai além do que normalmente te ensinaram. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas muito séria. Quando você participa desse momento, ou até mesmo quando você só lembra dele, o que você acredita que está acontecendo ali? Para um instante pensa. É só um símbolo? É só uma tradição que se repete todos os anos? Ou é algo real, acontecendo de verdade? Porque dependendo da sua resposta, toda a sua experiência muda. Não é exagero dizer isso. Ao longo da história, surgiram diferentes formas de enxergar esse momento. E o interessante é que todas elas estão tentando responder à mesma necessidade: como se conectar de verdade com Cristo. Alguns enxergam como algo profundo, real, presente ali naquele instante. Outros entendem como um símbolo poderoso, algo que aponta para uma verdade maior. E existem aqueles que preferem não explicar demais, apenas viver. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala: se você não entende o que está acontecendo, você até participa, mas não absorve. É como assistir um filme importante distraído no celular. Você estava lá, mas não viveu aquilo. E isso muda tudo. Agora vamos dar um passo além, porque aqui a conversa começa a ficar mais profunda. Não basta perguntar o que é. A pergunta que realmente transforma é: Cristo está ali, como? De que forma? Tem gente que acredita que ele está presente de forma real, concreta. Outros entendem como uma presença espiritual, sentida pela fé. E há quem diga: não tente explicar, apenas aceite e viva. E antes de você escolher um lado, deixa eu te mostrar algo prático. Já aconteceu de você estar orando, e, de repente, sentir uma paz que não dá para explicar? Uma certeza, um alívio, uma presença. Você não viu nada com os olhos, mas sabia que algo estava acontecendo. Agora pensa nisso. E se você começasse a viver esse momento com essa mesma consciência? Não como um hábito, mas como um encontro real. Não como uma obrigação, mas como uma experiência viva. Isso muda completamente tudo. Só que aqui entra um ponto que trava muita gente. Tem pessoas que querem entender tudo. Cada detalhe. Cada explicação. Cada resposta. E isso não é errado. Mas também tem gente que prefere simplesmente viver, sem questionar muito. E adivinha? Os dois caminhos têm valor, mas também têm limite. Porque quem só tenta entender, pode esfriar a fé. E quem só sente, pode acabar se perdendo. O equilíbrio está aqui: usar a mente, sem perder o coração. E isso é mais prático do que parece. Por exemplo, você pode começar a buscar mais conhecimento, sim. Mas também pode separar um momento do seu dia, nem que seja 5 minutos, para ficar em silêncio, refletir e falar com Deus de verdade. Sem pressa. Sem roteiro. Sem formalidade. Porque existem coisas que você não vai entender na teoria, mas vai experimentar na prática.
Agora a conversa muda de nível. Porque não é mais sobre ideias, é sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua fé. A sua experiência depende da sua fé? Essa pergunta é mais importante do que parece. Porque tem gente que participa de tudo isso no automático, e tem gente que vive profundamente. E às vezes, estão no mesmo lugar, mas vivendo coisas completamente diferentes. Por quê? Porque fé não é só acreditar. Fé é se posicionar. É entrar naquele momento com intenção, com expectativa, com abertura. E aqui vai algo simples, mas extremamente poderoso. Na próxima vez que você estiver nesse momento, antes de qualquer coisa, pare por alguns segundos e diga: Deus, eu quero viver isso de verdade. Sem frase bonita. Sem complicação. Só verdade. Você pode se surpreender com o que isso faz. Agora vem uma pergunta que quase ninguém faz. Para que tudo isso existe? Qual é o objetivo real? Se for só tradição, perde o sentido. Se for só memória, fica limitado. Mas se for um caminho de transformação, então tudo muda. Porque aí não é só sobre lembrar do que aconteceu, é sobre permitir que aquilo transforme quem você está se tornando. Tem gente que vive isso como uma união com Cristo. Outros como um momento que fortalece a fé. E há quem veja como um processo contínuo de transformação interior. Agora pensa comigo. E se toda vez que você participasse disso, você saísse um pouco diferente? Mais consciente, mais alinhado, mais decidido? Você percebe o impacto disso ao longo do tempo? E no fundo, tudo isso converge para uma única coisa: amor. Mas não qualquer amor. Não é aquele amor de palavras, nem aquele que depende de circunstâncias. É um amor que se entrega, que permanece, que não recua, que vai até o fim. E aqui está o ponto mais importante de todos: esse amor não foi feito apenas para ser admirado. Foi feito para ser vivido. Na prática. No dia a dia. Nas decisões pequenas. Por exemplo, perdoar alguém que você está evitando há tempo. Voltar a falar com Deus com sinceridade, sem máscara. Tomar uma decisão que você já sabe que precisa tomar, mas vem adiando. Por que não faz sentido entender tudo isso e continuar vivendo do mesmo jeito? Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. O que vai mudar em você depois disso? Não o que você achou bonito, mas o que você vai fazer diferente. Você vai continuar vivendo no automático, ou vai começar a viver com consciência? Porque a diferença entre quem cresce e quem permanece igual, não está no que ouviu, está no que decidiu fazer. Então, na próxima vez que esse momento chegar, não faça como sempre fez. Pare. Respire. Reflita. Se entregue de verdade. E depois, volta aqui e me conta, o que mudou dentro de você? E se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo a viver sua fé com profundidade, clareza e prática, como poucos ensinam.